Oi, todo mundo, vocês estão bem? Como foi prometido no vídeo que eu falava do meu primeiro semestre na UFO, agora eu vou falar do meu segundo semestre. Para contextualizar melhor, esse semestre começou na primeira e na segunda semana de janeiro, mais ou menos, e vai acabar agora no final de abril. Tô gravando isso em abril ainda. E o intuito da UFO, na verdade, é fazer 3 semestres nesse ano de 2024, para poder regularizar os semestres em função da pandemia. Quem entrou no começo desse ano, apesar de já ser o ano de 2024, formalmente a pessoa está no semestre de 2023/2, que é esse que encerrou agora. Então, esses 3 semestres em um ano significa que no final do ano teria terminado o semestre 2024/2. Daí, 2025 começaria certinho com o semestre 2025/1. Só que ainda houve novas questões que vão interferir nesse calendário, que é a questão da greve aprovada, a greve de docentes e de técnicos que foi aprovada em todas as universidades públicas do país. Então, talvez isso seja até um tema de um próximo vídeo, mas é só para poder contextualizar vocês. Mas para quem não me conhece ainda, quem está assistindo pela primeira vez esse vídeo meu, eu me chamo Maria Eduarda, eu tenho 20 anos e atualmente eu estou cursando Engenharia Biomédica na Universidade Federal de Uberlândia, mais conhecida como UFO, no campus Santa Mônica. E para quem não sabe, a UFO só em Uberlândia tem 3 campos. E também fica para outro vídeo, talvez, que eu vou comentar ainda, sobre meu processo de transferência para o curso da Engenharia Elétrica, que só isso já rende uma longa história, então talvez eu vou fazer um vídeo à parte. Mas eu fiz o processo seletivo, só que o resultado tá demorando a sair por conta da greve dos técnicos. Eles acabaram passando pra frente a data de divulgação. E eu tô me aventurando nesse canal no YouTube porque eu acho que tem pouco conteúdo que ajuda de fato na vida e decisões acadêmicas. E também porque eu gostaria de deixar documentado as coisas que eu realizei nesse período da minha vida. Eu fiz um vídeo já falando do meu primeiro semestre na faculdade. Se vocês quiserem, é só entrar no meu perfil, vocês vão conseguir ver ele. E agora eu tô fazendo do meu segundo semestre como prometido. E é isso, espero que gostem. Vou comentar agora das minhas matérias que eu peguei esse semestre e comentar como foi elas na minha perspectiva e o que aconteceu com alguma delas, Já adianto que eu tranquei anatomia e eu também fui de penetra em outra. Essa matéria aqui tem muito o que falar. Ou você ama ou você odeia. Eu conheço pessoas que amaram e outras pessoas que acharam o pior dos cálculos da faculdade. Inclusive falam que o cálculo 3 é o mais legalzinho, o mais de boa. Vamos ver, Mas o que eu posso afirmar com certeza é que cálculo 2 é uma matéria muito pesada para se ver em um semestre reduzido, como que é o que eu tive. E cálculo é uma matéria que existe muita prática, que você tem que fazer muitos exercícios. E eu posso falar também que foi meu calcanhar de Aquiles esse semestre. Tanto é que eu tive que fazer a substitutiva dela. Mas o que é a matéria? Bom, no semestre inteiro você aprende técnicas de calcular área, volume e comprimento de várias regiões e objetos. É basicamente isso, você aprende vários métodos para fazer isso. E a pontuação do meu semestre foi dividida em 3 provas de 30 pontos, um trabalho valendo 10 pontos para fechar o 100. E o livro que vocês mais vão ver falando é do Short. Eu não conheço um curso de cálculo que não seja baseado nele, nos exercícios dele. E eu cheguei a fazer os exercícios, eu não cheguei a fazer a teoria. Pra teoria, eu acho mais legal ver os vídeos da Matemateca no YouTube. Até porque você consegue fazer isso enquanto você tá indo pra faculdade, pegando ônibus, enfim. Eu acho mais de boa. Outra matéria da FAMAT que eu fiz esse semestre é a álgebra linear. Ela é parecida com a geometria analítica, mas eu não sei se é porque o meu professor de já antigo aprofundou um pouco a parte dele e a gente acabou vendo algumas coisas como transformação de base, sabe? Você passar de uma base para outra, que é uma matéria mesmo da álgebra linear. Mas o que é a matéria mesmo da álgebra linear? A gente vê sistemas lineares, determinantes, que são coisas que a gente vê no ensino médio, a gente aprofunda mais na faculdade. Espaços vetoriais, transformações lineares e autovalores e autovetores, resumindo de forma geral. E como o semestre foi reduzido, a gente não chegou a aprofundar em muitas outras partes da matéria. A gente foi mais no básico, mas tinha várias outras, curiosidades que dava para ter visto. Só que a álgebra linear também já é uma matéria bem densa, então, Mas eu confesso que eu gostei muito, porque
eu vi que essa matéria não dependia muito de continha, assim, de cálculos numéricos, porque tem muita teoria por trás e você consegue também aplicar álgebra linear em muitas outras áreas, inclusive na computação, que é uma área de interesse minha. E foi uma matéria que me fez ficar também mais tolerante com toda aquela simbologia e demonstrações matemáticas, apesar de eu não ser muito habilidosa ainda, mas eu sei que eu fiquei mais tolerante e eu aprendi mais. Foram 3 provas também e um trabalho de 10 pontos. Eu achei a matéria da P1 um pouco mais complicada porque eu tive que fazer mais contas. A P2 e a P3 eu achei mais teórica, foi mais de boa. Só que cada professor pode abordar de um jeito a matéria. Que foi o que aconteceu no nosso caso, que uns amigos meus pegaram um professor que a P3 deu um foco maior na transformação linear e o meu professor deu um foco maior em projeção. Programação procedimental é o nome de um paradigma na computação, que diz respeito ao estilo de separar o código em funções ou procedimentos. Só que foi na matéria desse nome que a gente aprendeu a programar na linguagem C. A gente aprendeu desde a sintaxe até como implementar arrays, structs, ponteiros e algumas outras estruturas como a pilha. Mas assim, de forma bem básica, já que o intuito era dar ferramenta para os alunos codarem no final um projetinho que envolvia microcontrolador, comunicação, sei lá, Wi-Fi ou Bluetooth, enfim, para a gente poder aplicar na prática. E como o semestre foi reduzido, não deu para aprofundar muito na parte de arquitetura ou como a memória funciona dentro de um programa. A pontuação dessa matéria ela foi dividida em 2 provas escritas de 25 pontos. 20 pontos de trabalhos práticos e 30 do trabalho final. E depois deixa um comentário falando como que é a prova de programação na faculdade de vocês, se é no computador ou se é no estilo escrito mesmo. Eu confesso que eu prefiro o estilo escrito porque a correção costuma ser mais de boa, assim, costuma. E também os pontos são mais pela lógica do que a cobrança da sintaxe, enfim. Retomando aqui, eu tive então 2 professores, um para prática, outro para teoria, porque essa era uma daquelas matérias divididas. E depois eu posso também colocar o vídeo do trabalho final aqui no canal, com mais detalhes do funcionamento para quem quiser, às vezes, tirar uma ideia para algum trabalho da faculdade. Física 1 ou Física Básica Mecânica, na verdade, são 2 matérias. Uma é de experimental e outra é de teórica, tanto é que dá para reprovar em uma e passar na outra, que é diferente de PP, que você reprovava nas 2, porque era uma só. Na prática, a gente teve aulas de laboratório em que, por meio do experimento, a gente conseguia estabelecer as equações que a gente aprendia na sala. E também foi nessa matéria que eu aprendi a mexer com regressão linear, fazer medições, fazer linearização, fazer análise de dados, produzir gráficos. A teoria também foi bastante legal, porque a gente meio que reaprendeu o que viu na escola, mas com derivados integrais. Mas assim, o mais legal que eu achei foi o trabalho final da prática, que a gente conseguiu construir um foguete de garrafa PET, que envolvia as leis de Newton, né, então a gente explicou. Mas é mais baseado na ideia da MobFog. Para quem não conhece, é uma competição que ela é feita em muitas escolas de ensino fundamental e médio aqui no Brasil. E é a construção mesmo de foguetes ou de pressão de ar ou de reação química. O nosso foi de reação química. Inclusive o vídeo já está postado para quem tiver interesse no processo da montagem do lançamento, mas se vocês tiverem mais curiosidade mesmo sobre isso, eu recomendo pesquisar no canal do Manual do Mundo, porque eles fizeram muito conteúdo disso lá e foi lá que a gente conseguiu orientar a nossa construção da base do foguete. Outra matéria que eu fiz nesse semestre foi Atividades Extracurriculares de Extensão 2. Semestre passado eu fiz a 1, só que essa matéria eu não cheguei a cortar, apesar de eu ter entrado em um grupo de extensão. Segredo que eu vou contar depois ainda como é que foi isso. Mas pelo menos foi bastante leve em comparação da matéria do semestre anterior, que a gente teve que ir, ficar medindo calçado e tudo mais. Foi mais cansativo. Nesse semestre o nosso foco mudou, a atividade proposta foi fazer um documentário e a gente também teve que acompanhar uma instituição, que foi a Associação de Parkinson do Triângulo, para a gente poder realizar entrevistas com as pessoas diagnosticadas com Parkinson, os cuidadores e também os profissionais da saúde. E no final também a gente teve que mostrar algumas pesquisas que foram realizadas, que estão sendo realizadas, para melhorar o bem-estar e a vida dessas pessoas. E como o documentário foi feito para fins acadêmicos, eu não posso postar no canal, porque aí eu precisaria de uma autorização a mais de todas as partes envolvidas. Bom, anatomia. Essa matéria eu tranquei porque eu já tinha feito a minha inscrição no processo seletivo de transferência de vagas e, sinceramente, era uma matéria muito pesada. Ela era de 105 horas
Sem contar que 2 manhãs inteiras eu tinha que ir cedo para outro campus, pro Moarama, que era mais longe de minha casa, e ia almoçar correndo para assistir uma aula de 1h10 no Santa Mônica. E assim, eu admiro todo mundo que conseguiu, porque as aulas de laboratório e monitoria eram muito cansativas. E necessitavam também se vestir, ter uma paramentação para não ter nenhuma contaminação com as peças anatômicas. Então, assim, eu acabei trancando mesmo e realmente deixou meu semestre muito mais leve.